Bem, seja bem-vindo de volta aí, professor Residente Nascimento, novamente nas aulas com vocês, viu? Hoje a gente vai aprender hoje sobre esse assuntozinho grandezas proporcionais, onde a gente vai estar falando inicialmente sobre grandezas diretamente proporcionais, viu? Né? O que são as grandezas proporcionais aí? Uma grandeza, né? Ela é definida como algo que pode ser medido ou calculado, né? Seja velocidade, área ou volume de um material. E é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão, viu? Ó, prestem muita atenção nessas atividades aqui, ó. Velocidade, área, volume, né? De um material aí, que no caso vai ser as componentes, né, as grandezas que mais vai estar sendo utilizadas, né, em relação a esse assunto. Aí a gente tem aqui a proporção, né? A proporção ela é uma relação de igualdade entre razões e assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações, né? A gente tem A sobre B e a gente tem C sobre D. E a igualdade aqui do lado, né? Claro que a gente poderia estar falando que A, no caso, A igual a C, né? E B igual a D. E isso realmente é plausível, né? Mas no caso de proporção, a gente vai ter aqui um A diferente do C, só que este C, né, ele vai representar o A por uma constante, né? Uma constante lá de proporção, né? A igualdade entre A, B, C e D, né, ela é lida da seguinte forma: A está para B, ó, A está para B, né, assim como C está para D, né, assim A está para B, assim como C está para D. Mas como assim, ó? É como se fosse uma constante aqui de multiplicação que apenas um número vai representar essa mesma fração, né? Tipo, são duas frações com o mesmo valor, né? O mesmo valor. Só que aqui no caso vai ter números diferentes. Eu vou colocar aqui né? Um está para 2, assim como 2 está para 4, né? Se eu fazendo isso, né? O 1 está para 2 aqui, a constante aqui, ela é 0,5, né? 0,5. E aqui, ó, se eu dividir o 2 dividido por 4, ela também é 0,5. Essa, né? Essa que é a questão lá do coeficiente de proporção, né? Como funciona a grandeza diretamente, né? Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra, né, varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta, né? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, ou seja, duplicando uma delas ou outra também duplica, né? Reduzindo pela metade, a outra também reduz pela metade, né? E assim por diante. O que, que isso quer dizer? Ó, duplicando uma delas, né? Se eu duplicasse a primeira lá no caso, né? Se eu duplicasse ela, ia ser 1/2 multiplicado por 2. E no caso ia resultar um 2 por 2, né? Aí eu fazendo isso, né, para me transformar a outra também em 1, né, eu também ia multiplicá-la por 2. Ó, aqui, ó, se eu coloco 1/2, né, e multiplico ele por 2, dupliquei, aí vai ficar 2/2, que isso vai ser 1, né? E se eu pegar o 2 quartos, né, multiplicar por 2, vai ser igual a 4/4, que também vai ser igual a 1. Compreendido? Se eu dupliquei uma, eu dupliquei a outra. Se eu dividir isso aqui 1/2, dividido por 2, aí eu também vou ter que dividir esse daqui por 2, entendeu? O que acontece com um também acontece com a outra. Essa é o que quer dizer diretamente proporcional, viu? Exemplo de grandeza diretamente proporcionais. Uma impressora, por exemplo, tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas.
Agora, veremos com números a relação entre as duas grandezas, né? A gente tem aqui, ó, em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares, né? Ó, aí nota que aqui, ó, tá dizendo em 2 horas, né? Grandeza tempo, horas é o tempo. São realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões e em 5 horas, 100 impressões, né? O que que isso quer dizer? Se eu pegar aqui, né, 2 horas, né? Em 2 horas eu vou ter 40 impressões. Se eu quero saber quanto tem 1 hora, né? Aqui eu vou querer saber quantas impressões eu vou ter em 1 hora, né? Aí é que eu faço armo desse jeito, coloco a igualdadezinha, multiplico em cruz credo, né? Vou fazer aqui 2x, né? Que no caso é 2 multiplicado por x, multiplica quem está em cima por quem está embaixo, e depois multiplica quem está embaixo aqui por quem está em cima, viu? Aqui no caso 2x, 40 vezes 1. Ou seja, isso quer dizer para a gente que lá pelo princípio lá da multiplicação, né, das equações de uma incógnita, a gente tem que a gente divide aqui por 2 e aqui divide por 2, ou seja, 40 dividido por 2, né, vai ser 20. Ou seja, a cada 1 hora, né, são 20 impressões. A cada 1 hora eu tenho 20 impressões. Ótimo. Aí aqui a gente vê que multiplicando a hora, a quantidade de impressões também vai. Ó. Se eu coloquei 2 horas, é a mesma coisa que duplicar esse aqui e duplicou o outro. Né? 3 horas, tripliquei a hora aqui, tripliquei a outra aqui. Ó. O 4, né? 4 aqui vai resultar em 80 impressões, ou seja, 4 vezes eu fiz a primeira grandeza, ou seja, a segunda também vai sobre 4 vezes. No caso aqui, ela não é uma grandeza da gente dizer velocidade, né? Mas é uma quantidade, viu? No estudo de física, geralmente grandezas são velocidade, tempo, espaço e gravidade, né? O peso, essas coisas assim. No caso aqui é uma quantidade, né? A variação da quantidade aqui, que no caso aqui a gente vai estar chamando de grandeza, ela vai variar de acordo com a quantidade de tempo aqui que está sendo aplicado. Se eu parasse essa máquina em meia hora, né? No caso a gente vai dividir essa daqui no meio, eu só ia ter 10 impressões. Né? A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. Né? Aqui eu tenho 2 para 40, tenho 3 para 60, 4 para 80, 5 para 100. Né? O que isso quer dizer? Aqui eu anotei da forma mais prática da gente fazer a regra de 3, viu? A proporção de grandezas aqui, a gente vai utilizar muito a regra de 3. Se no caso vier já dessa forma aqui, né? Dessa formazinha aqui, que no caso eu coloquei o 2 está para 40, né? Coloquei assim, essa parte aqui, ó. Mas ela também pode vir em outras notações desse jeito. Só que aqui ele já vai estar dando o coeficiente de proporcionalidade, tá bom? Nesse formato aqui é o coeficiente de proporcionalidade. No caso aqui, vai estar sendo o mais usual na hora de fazer as regras de 3. Tá bom? O quociente dessa sequência é 1 por 20. Né? 1 está para 20. Recebe o nome de constante de proporcionalidade K. Né? O tempo de trabalho 2, 3, 4 e 5 é diretamente proporcional ao número de cópias. Né? Ou seja, quanto mais horas eu trabalho, mais cópias eu tenho. Se eu trabalhei com a máquina 3 horas, eu tenho 60 cópias. Se eu trabalhei 4 horas, eu tenho 80 cópias. Ou seja, no caso aqui, eu tenho para cada hora eu tenho 20 cópias. Se eu trabalhasse 10 horas, né, no caso, seriam 10 vezes 20, né? Que aí no caso eu teria 200 folhas, né, impressas. Aqui um exemplozinho prático. Ó. Uma herança de 50 mil reais foi dividida entre os filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um deles. Sabendo que há 3 filhos, né? A idade deles aí, o primeiro tem 7, o segundo 12
e o último tem 25 anos de idade. Podemos afirmar que o filho do meio vai receber, né? Quanto que ele vai receber aí? Primeiramente, a gente vai colocar aqui a proporção aqui da idade deles, né? A gente vai colocar aqui um A, né, sobre 7, mais um B, né, sobre 12, mais um C sobre 25 anos. Né? Isso tudo aqui vai ter que ser igual a quem? Ó? O A mais B mais C. No caso, o A mais B mais C aqui vai ser essa quantidade aqui, 50 mil reais. Mas como assim, professor? Aqui a gente vai tirar o coeficiente de proporção, né? A gente vai ver primeiramente quanto vai valer cada parte. Aqui a gente está vendo que o primeiro ele vai receber 6 partes, aqui o segundo vai receber 12 partes e o terceiro vai receber 25 partes dessa herança, né? Aí, como é que a gente vai descobrir quanto que uma parte vale? Né? A gente vai ter que primeiro fazer o coeficiente de proporção. Aqui o A mais B mais C ele vai ser 50 mil, então eu vou colocar aqui 50 mil. E agora eu somo as idades deles aqui. Né? 7 mais 12, né? 7 mais 12 aí. 7 mais 12, 29, com 25 aí, né? 44. A gente tem aqui que 50 mil está para 44, né? Ou seja, a gente vai descobrir o valor de uma parte, tá bom? Agora a gente vai pegar aqui, ó, quanto que é os 50 mil aí dividido para 44. No caso eu já fiz aqui para não perder tempo, né? A gente tem aí que isso aqui tudo somado, né? Ele vai resultar aí em 1.136,36 centavos, aproximadamente, viu? Ó, aqui é o valor de uma parte, né? Uma parte. O que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter que, vamos ter que multiplicar aqui por quanto é que eles vão receber. No caso, o segundo filho, né? É o B aqui, ó. Eu quero saber só o B aqui. No caso, ele vai receber 12 partes. Ou seja, se ele vai receber 12 partes, é 12 vezes isso aqui, ó. Então, 12 vezes, né? R$ 1.136,36, né? Isso aí tudo vai ser igual a 13.636,32 centavos. Essa aí é a parte da herança que ele vai estar recebendo, né? Dos 50 mil, essa aqui é a parte que cabe a ele. Aqui a gente descobriu quanto valia uma parte, né? Aqui a gente já sabe. Agora a gente aplica, né? No caso, o coeficiente lá de proporcionalidade, tá bom? Pois é, pessoal, e essa foi a nossa aula. E não esqueça de estar devolvendo aí as atividades, viu? Procure responder inicialmente. A atividade vai estar em formato de formulário, mas são as mesmas questões que estão no material impresso, tá bom? Resolva anteriormente para agilizar no processo de marcação das alternativas no formulário.